pouquinho desse slide que eu já trouxe em outras aulas para vocês, né? Eu falei lá atrás também sobre ele ainda hoje, né? Então, aqui temos todos os raios, né? Só que visto de uma outra forma agora, né? Trabalhando de uma outra forma. Então, o primeiro raio aí, ele também, ele usa, usamos ele para trabalhar a questão básica. Então, quando o todo começa a sua experiência na Terra, na encarnação, né, no plano físico, ele começa, as primeiras encarnações de todo e qualquer ser, começa nos quatro elementos. Os quatro elementos estão presentes em tudo que existe, né? Então, os quatro elementos são a primeira criação do ser, e elas começam a desenvolver lá nos quatro elementos, que é a terra, a água, o fogo e o ar. Nós começamos a desenvolver o nosso chakra raiz, que está ligado com o nosso raio vermelho, né? Que é o nosso primeiro raio, né? Dentro desse desenvolvimento aí, do primeiro raio, é preciso se desenvolver a percepção, a indução ao movimento. Então, no primeiro raio, né, são os quatro elementos, o ser, o todo, começa a aprender a desenvolver o movimento, tá? A se movimentar. Ele começa a ter o sentido da percepção. Depois de milhares e bilhões de anos, enquanto nesse estado do primeiro raio de evolução, lembra? Cada raio, cada etapa tem 7 níveis de evolução, né? Então, depois de desenvolvido todos os níveis de evolução dentro desse raio, ele vai para o próximo raio. Dentro do próximo raio, né? Que é o raio laranja do chakra umbilical, se desenvolve aí o ser vivo com o movimento autônomo, né? Então, lá nos quatro elementos aprendeu sobre como se movimentar. No próximo, ele já começa a ter algum tipo de movimento, né? Um ser vivo com movimento autônomo, porém ainda sem autoconsciência, né? Então, começa desde o micro-organismo até um animal, um macaco, estão todos aqui dentro do chakra o chakra umbilical, o segundo raio, né? E eles vêm desenvolver o chakra umbilical dentro desse raio, que é o chakra da criação, da procriação, né? Da vida, né? De dar vida, de criar, né? Então, eles vêm desenvolver aqui dentro desse raio. Então, como eu falei, desde o micro-organismo até o animal, o macaco, o pet da nossa casa, né? O cachorro, o gato, são os últimos níveis de evolução desse raio. Os primeiros níveis são os micro-organismos, etc., né? Os vírus também são ser vivos, os vírus estão lá no começo de desenvolvimento aqui nesse segundo raio, né? E eles vão subindo as etapas de evolução desse raio até chegar naquele animalzinho. Eu já falei sobre isso em outras aulas com vocês, né? O pet, aquele animal, aquele cachorro, aquele gato, aquele animal que só falta falar para ser gente, porque entende tudo, faz tudo que nem gente, né? Porque ele já está no final do estágio dele de evolução nesse segundo raio. Na próxima encarnação, ou nas próximas encarnações dele, possivelmente ele já vai começar a nascer como ser humano, lógico, um ser humano mais primitivo, mas vai começar a nascer como ser humano. Depois, e dentro desse ciclo, é o ciclo do crescimento, do movimento, né? Como eu falei. As plantas e os animais também estão dentro desse reino, tá? Lembra, são vários níveis de evolução aqui. Próximo raio aí, que é o raio do chakra do plexo solar, o chakra das emoções, o nosso corpo emocional. Esse é onde nós estamos, que é os seres humanos, seres de autoconsciência. Então, aqui a gente já começa a ter autoconsciência, tá? E dentro desse raio, a gente vem desenvolver o chakra do plexo solar. Por isso, a gente tem tanta dificuldade de lidar com as emoções, né? Então, o propósito desse raio aqui que nós estamos é o desenvolver esse chakra do plexo solar, que é o chakra das emoções. Eu vi uns vídeos de pet falando através de botões que apertam o robô e falava, fiquei muito chocada. Tem isso, tem alguns que conseguem até falar mesmo, né? O latido deles, algumas pequenas palavras. Já vi também vídeo assim. Enfim, vamos acelerar um pouquinho. Quarto raio, raio verde, o raio do chakra cardíaco, né? Que é o chakra da ponte, que faz a ponte, né? Que é a quarta dimensão, né? O mental inferior também é representado. Então, eu coloquei aqui o exemplo dos extraterrestres, né? Que muitos extraterrestres aí, a única coisa que a gente tem como referência, porque a gente ainda é um ser de terceiro raio, a gente não entende muito do que há acima de nós, né? A gente entende mais do que há abaixo de nós, que é onde a gente já passou. Mas o que tem acima de nós, a gente ainda tem um pouco de dificuldade de entender, assimilar, né? Mas como referência para a gente entender um pouquinho, os extraterrestres, né? Que já estão em outras dimensões, que já têm mais conhecimentos, né? E um ser de quarto raio
ele vem desenvolver o amor, o entendimento, buscar a sabedoria, aperfeiçoamento, né? Lembra que eu falei para vocês lá atrás, eu ia lembrar vocês, né, que tinha esse slide aqui, que nós estamos no final desse estágio, porque um ser que começa no terceiro raio, ele está começando, ainda acabou de sair do animal, então ele está muito primitivo ainda, faz coisas muito primitivas, né? Então, comer a carne, por exemplo, principalmente carne vermelha, é uma coisa que nós trazemos dos animais, né? De quando a gente estava no reino animal. Então, quando a gente vai evoluindo esse quesito, a gente tem que evoluir vários quesitos, né? Estou falando desse quesito específico, né? A gente vai cada vez mais tendo consciência de que a gente não precisa mais disso, né? E vai evoluindo nessa questão, deixando esse lado primitivo nosso de lado e vai cada vez mais evoluindo no terceiro raio para chegar a ser um ser de quarta, quinta dimensão. Então, essa é uma das coisas, né? Então, trazer consciência sobre os processos da vida, né? De ferir o outro, machucar o outro, como isso faz mal para a gente, faz mal para o outro. Então, muita gente que está no começo dessa jornada não tem nada, nenhuma dessa ciência, né? Então, aqui, hoje, no planeta Terra, a gente tem seres de todos os níveis de consciência dentro desse terceiro raio, desde pessoas que estão no final da evolução no terceiro raio, como pessoas que estão no começo dessa evolução no terceiro raio, né? Então, por isso, essa discrepância muito grande na sociedade entre as pessoas, né? E tudo é proposital. Então, a gente veio desenvolver o nosso chakra do plexo solar, o nosso chakra emocional, né? Para desenvolver as nossas emoções nesse raio, né? Então, é natural que a gente tenha que enfrentar muitas adversidades aí para conseguir desenvolver isso. Tá? Então, mental, depois quinto raio, raio azul, chakra laríngeo, mental superior. Então, são seres mais feitos de luz, né? Já começa cada vez mais a sutilizar a matéria, cada vez fica mais sutil e menos perceptível, né? Vem desenvolver o ciclo do amor e da luz, buscar a unicidade, viver no triângulo. Então, aqui no primeiro raio, a gente é bem separado um do outro. Aí, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai cada vez mais afunilando esse processo e cada vez mais entendendo que todos somos um para voltar ao todo, ao Criador. Então, o final da pirâmide aqui seria voltar para o Criador. Então, primeiro o Criador desceu a pirâmide, né? Foi até o nível máximo de involução, como a gente já falou nas outras aulas. Depois ele sobe o processo de evolução, né? Para voltar para o Criador, para o Deus, pro todo, né? Então, a gente já fez o processo de descida e agora a gente já está fazendo o processo de subida, né? De evolução, tá? E o sexto raio também é onde está o sexto raio é onde está o nosso eu superior, né? Que também é o raio dos registros acásticos, é o chakra frontal, é o raio índigo, né? E depois, por último, o ciclo de luz, os mestres, né? Os mestres ascensos, etc., estão lá dentro do sétimo raio, Atma, tá?